6 fala o seguinte: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E hoje eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, porque realmente esse versículo se tornou uma realidade na minha vida e Deus tem me feito muito bem, fez um milagre na minha vida esse ano. Tudo começou quando eu tentei engravidar em 2020 e a gente achou que seria muito rápido, mas acabou demorando um pouquinho. Quando foi em maio de 2022 eu consegui engravidar e eu descobri a gestação com 4 semanas, só que com 6 semanas, exatamente no Dia das Mães, em maio, eu perdi o meu primeiro bebê. E para quem já engravidou, para quem é mãe, sabe que quando a gente descobre o positivo, a gente já ama aquele bebezinho com tudo que a gente tem. Foram 2 semanas que eu já conversava com meu bebê, meu marido e eu já fazíamos planos com esse bebê, a expectativa estava muito alta e passamos aquele Dia das Mães todo comemorando, feliz, mas chegou no final do dia, eu comecei a ter um sangramento, fomos para o hospital e eu estava perdendo aquele bebê. E naquele momento, o meu mundo estava acabando. Aquele bebê era tudo que eu mais amava na minha vida e eu estava perdendo ele. Mas aí, continuamos tentando, por mais triste que tenha sido, a gente continuou tentando engravidar. E demorou muito para a gente conseguir engravidar novamente. E quando foi em junho de 2022, já tinha passado mais de um ano e eu não tinha engravidado novamente, a gente começou a investigar. Então nós começamos a ir nos médicos, fazer alguns exames, tomar algumas vitaminas e um dos exames era para a gente ver o momento certo da ovulação para poder tentar engravidar. Durante esse exame que a gente viu o dia certinho que ia ovular, nós conseguimos engravidar novamente. E aí, quando foi agosto, a gente perdeu de novo o bebê e foi um dia depois do Dia dos Pais. Novamente, ficamos muito tristes, mas a gente não desistiu. A gente continuou tentando, nós continuamos investigando. E quando foi um pouquinho depois dessa segunda perda, a gente começou a descobrir alguns problemas que eu tinha. Então, a primeira coisa que a gente descobriu é que eu tinha baixa reserva ovariana. Isso, na época, a médica explicou que era como se fosse uma menopausa adiantada. E aí, naquele dia, ela falou assim: Fernanda, se até dezembro desse ano você não engravidar naturalmente, provavelmente você não engravida mais. E aí, a gente teria que partir para uma FIV, porque você tem poucos óvulos e tudo mais. E aí, novamente, saí do consultório muito desolada e continuei os exames. Logo depois, em algumas ultrassons que eu fiz, a gente descobriu também que o meu endométrio era muito fino. E o endométrio, todo mês, ele precisa ficar mais espesso para o bebê ter uma boa implantação. E aí, não estava acontecendo isso comigo. Era mais um diagnóstico de infertilidade. Continuamos pesquisando. Quando foi em fevereiro de 2023, eu descobri que eu também tinha 2 trombofilias. Então, seria muito difícil mesmo engravidar, e se engravidasse, era perigoso perder o bebê. E aí, mudei de médica, a outra médica falou pra gente começar também a pesquisar sobre o Lucas, meu marido. E aí começamos a fazer os exames com ele também. E quando foi em agosto do ano passado, de 2023, a gente descobriu que ele tinha uma alta fragmentação do DNA espermático. O que queria dizer que eu vou ter que falar, gente, mas enfim, não tem outra palavra. O espermatozoide dele não ia conseguir fecundar o óvulo, que eu já não tinha muitos, ele também já não tinha muitos, era lento, era fragmentado, e enfim. E naquele consultório do médico do Lucas, o médico olhou bem pra gente e falou: olha, a situação de vocês é muito complicada e eu não tô vendo saída para vocês. Para vocês é impossível engravidar naturalmente. Eu posso já dar aqui alguns contatos de clínica para fazer a fertilização in vitro, mas naturalmente vocês não engravidam, é impossível.
saiu do consultório, que o médico fechou a porta, eu senti uma paz dentro de mim. E na mesma hora eu olhei para o Lucas e falei: amor, a gente não vai mais fazer nenhum exame, a gente não vai mais tomar nenhum remédio, não vai fazer mais nenhum tratamento, não vamos tomar vitaminas, porque o médico disse que não tem jeito, pela medicina é impossível. Então a gente não precisa mais tentar nada na medicina. Mas eu sei que para Deus nada é impossível. Eu sei que para Deus é possível. E aí continuamos, né? A nossa vida, continuamos tentando. E, gente, mesmo a gente tendo fé, a gente tem medo, a gente sofre muito. Então, a cada mês que vinha um teste negativo, era um sofrimento. E todos os meses eu achava que eu estava grávida e eu nunca estava. E era muito sofrimento, mas a gente não desistiu. E aí, quando nós mudamos para Marabá, no final de 2023, quando foi em maio desse ano, teve a conferência da família aqui na igreja. E um dos cultos era sobre os filhos, e era para orar pelos filhos. E nesse dia o Lucas estava tocando aqui na frente, e na hora que o pastor falou para a gente ficar perto da família e orar pelos filhos, eu estava sentada no banco sozinha e eu pensei: poxa, meu Deus, eu já não tenho filhos para orar, o Lucas está lá na frente, então eu estou sem família aqui, não tem ninguém para me abraçar. E naquele momento eu senti Deus falando comigo: ore pelos seus filhos como se eles já estivessem aqui. E foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu sempre orava para eu engravidar, eu orava para Deus me dar filhos, mas eu nunca orava pelos meus filhos como se eles estivessem aqui. E Deus, Ele está aqui hoje, mas Ele também está lá no futuro. E aí eu comecei a orar como se eu já estivesse grávida, então eu comecei a orar pela minha gestação, eu comecei a orar pelo meu parto, pelos meus filhos, para Deus abençoar, para Deus guardar, livrar de todo mal. E eu senti muita presença de Deus naquele dia. Isso foi no final de maio. Quando foi na última semana de junho, eu comecei a desconfiar que eu estava grávida. Só que todo mês eu desconfiava, então eu pensei: eu não vou fazer o teste, eu vou ficar frustrada mais uma vez. E aí eu fui dormir do dia 27 para o dia 28 e eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava até com o pessoal da igreja, com o pessoal do meu PGM, e a gente estava fazendo evangelismo na rua e uma irmã chegou perto de mim, e que eu não conheço, e ela falou assim: Fernanda, você está achando que está grávida, né? E você está mesmo, e agora Deus está cuidando de tudo. Glória a Deus. Eu acordei no outro dia e pensei: vou fazer o teste. Fiz o teste. Era o último teste de gravidez que eu tinha em casa, que uma vez eu comprei 30 testes. E aí era o último que eu tinha em casa. Fiz ele e deu positivo. No dia 28 de junho, exatamente um mês depois da conferência da família, um mês depois da oração que eu fiz. E no início a gente ficou com um pouquinho de medo, mas a cada dia que a gente ia orando, Deus ia confirmando mais no nosso coração que daria certo. Hoje eu estou aqui com 30 semanas, já faltam menos de 10 semanas para a Olivia nascer, para a honra e glória do Senhor. E eu não sei o que vocês estão passando, qual espera que é de vocês, mas eu sei que tudo que é impossível para a gente, para Deus é possível. E para vocês creem nisso. E durante os 4 anos de tentativa, a minha oração era Salmos 13. E eu vou ler para vocês. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? E eu sempre lia essa parte achando que Deus tinha esquecido de mim. Só que no final vai falar assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E no início parece que Deus está esquecendo da gente, mas depois tem essa parte que eu orava profetizando, que eu me alegraria no Senhor. E uma das minhas orações na época era para que Deus me desse o meu testemunho, para que eu pudesse falar. E todas as vezes que alguém pede
poder contar o meu testemunho, mesmo eu ficando um pouco com vergonha aqui. Eu não tenho como dizer não, porque foi uma oração que eu fiz, Deus me deu um milagre e agora eu preciso contar do amor dele por mim. Amém.